Olá, amigurumeira, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso ursinho muito fofo e super versátil. Hoje nós vamos sair daqui com esse ursinho já pronto, finalizado. Eu vou te ensinar alguns tipos de costuras bem simples, bem rápidas, mas que vai te ajudar em todos os seus outros amigurumis. Mas antes da gente começar a terminar o nosso ursinho, o nosso gatinho, eu quero perguntar pra você se você já assistiu às 3 aulas do nosso Desafio Amigurumi 3K. Lembrando que tá valendo um sorteio de 60 fios Amigurumi Soft. Tá vendo aquele tanto de fio ali atrás? Ali só tem 30 fios e lá você vai concorrer a 60, ou seja, o dobro daquilo ali. O que eu preciso fazer para participar desse sorteio, Ju? Você só precisa assistir às 3 aulas, que é gratuito, e também fazer as 3 atividades que tá lá dentro. Mas lembrando que essas aulas, essas atividades vão ficar disponíveis até domingo. E no domingo, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma live lá no Instagram, onde vai fazer o sorteio desses 60 fios e você pode ganhar esse sorteio. Então não deixe para depois, as 3 aulas já está liberada, você pode fazer uma Cacoflix e assistir as 3 de uma vez. Eu espero você lá, hein? Vou deixar o link aqui embaixo. Então vamos lá para a mesa para terminar o nosso ursinho. Então vamos lá, o nosso gatinho barra ursinho Lotso barra ursinho Puff está quase pronto. E agora nós vamos fazer os bracinhos dele, tá? Então a gente poderia fazer a troca de cor aqui na manga, né? Vou pegar aqui o que tem a blusinha. A gente poderia fazer uma troca de cor aqui pra fazer a manga da blusinha. Mas como eu quero que ele seja mais rápido, eu não vou fazer troca de cor aqui. Eu vou fazer o braço todo na cor de pele dele, tá? Então, como esse aqui, a cor de pele dele é amarela, então nós fizemos o braço todo amarelo. E aí nós temos uma diferença aqui, que ele é costurado virado pra frente e não virado pra baixo. Vendo? A gente costura ele assim um pouco pra baixo, um pouco pra frente, pra dar essa sensação de movimento. Tá bom? Então agora nós vamos fazer o braço, ele é bem facinho, mas eu vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar na hora da costura desse braço, vai te ajudar bastante, tá? Vou pegar então o branco, que é a cor da pele do gatinho. Se você estiver fazendo ele no roxo, você vai fazer o braço roxo. Se você estiver fazendo ele no amarelo, o braço vai ser amarelo. E se você quiser que ele tenha uma manga comprida ou uma manguinha curta, é só você fazer a troca de cor na altura do braço que você preferir, tá bom? Você já aprendeu a fazer troca de cor, então agora é só usar conforme a sua imaginação. Então vamos lá. Para fazer o braço, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Um anel mágico e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora é só puxar. Agora nós vamos pegar aqui e vamos começar o primeiro ponto da próxima volta. E nós vamos fazer aqui o primeiro ponto para colocar o marcador. E agora, a partir daqui, ó, primeiro ponto da próxima volta, da volta número 2. Agora nós vamos fazer a volta 2, 3, 4 e 5 com ponto baixo em toda a volta. 2, 3, 4 e 5, ou seja, 4 voltas com ponto baixo em toda a volta. Vamos lá. Prontinho. Terminamos aqui então a volta número 5 do braço. E agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos colocar todo o fio que sobrou aqui do anel mágico, nós vamos colocar para dentro do braço. E esse aqui já vai ser o enchimento suficiente para esse bracinho. Como ele é um bracinho bem fininho, feito apenas com 6 pontos, então ele não vai precisar de mais enchimento do que a própria linha, tá? Você vai colocando aqui para dentro. Isso aqui é apenas um ferrinho cortado, viu, gente? Não tem segredo nenhum. Pode também estar fazendo isso aqui com um palito de churrasco, palito de dente, enfim. Ó, terminei aqui, coloquei o fio como enchimento e agora o que nós vamos fazer é fechar isso aqui para costurar. Porque se a gente pegasse ele aberto dessa forma para costurar aqui, ele ia dar muito trabalho na hora da costura. E nós aqui estamos prezando para diminuir o trabalho, porque tempo é igual a lucratividade. E para esse amigurumi ser lucrativo, a gente vai fazer ele o mais rápido possível, sem abrir mão da beleza, né? Então o que nós vamos fazer? Estamos aqui com nossa agulha, a gente vai pegar a linha, passar para trás. E agora nós vamos pegar o próximo ponto, como se fosse fazer um ponto baixo normal, e o último ponto. Então nós pegamos o primeiro e o último, ó, de novo. Tô com o meu fio aqui, passo a linha para trás, pego o primeiro ponto e o último ponto ao mesmo tempo. E agora eu vou fazer um ponto baixo
pegando os 2 pontos. Só isso. Agora nós vamos fazer de novo, pegando esse ponto e o ponto de trás, ponto da frente e o ponto de trás, fazemos mais um ponto baixo e pegamos aqui de novo um ponto da frente e um ponto de trás e fazemos mais um ponto baixo. Aí eu fiquei com 3 pontos baixos aqui, puxo um pouquinho a linha e corto, deixando mais ou menos um palmo de linha, pra gente costurar. Então olha como é que ele fica legal, ele já fica fechadinho aqui e ele até já fica com a curvinha própria para encaixar no corpinho. Olha só, tá vendo? Se você costurar do outro lado, ele vai ficar já com os bracinhos para cima, mas se você costurar do jeito certo, ele já faz o movimentinho aqui do corpo. Então você tem 2 formas de costurar esse bracinho. A primeira forma é costurar ele seguindo a trama do ponto, ó, seguindo a carreira. Eu costuraria ele aqui, ou o jeito que a gente vai costurar, que é deixando ele para frente, que é simplesmente girando aqui um pouquinho, posicionando ele virado para frente. Então vamos lá. Nós vamos costurar o braço a partir da segunda volta da blusa, ou seja, a segunda volta depois do pescoço, né? Se você estiver fazendo lótus, você vai fazer segunda volta depois do pescoço. Você vê bem o termo do pescoço e aí você conta 1 volta, 2 voltas. E nós vamos fazer a costura abaixo dessa volta. Pego minha agulha de tapeceiro, é uma agulha sem ponta, ou uma agulha com ponta arredondada, né? Pra não entrar no meio do fio. E olha só, eu vou posicionar ela aqui, ó, bem do ladinho e eu giro um pouquinho pra frente, só um pouquinho. Ou se você quiser fazer totalmente pra frente, mas eu indico que fique assim, ó, um pouquinho de lado. Aí você pode colocar alfinetes ou não, se você sentir segurança na hora da costura. Eu gosto de colocar alfinete porque me dá uma segurança de onde eu tô aplicando o bracinho. Agora na hora da costura fica bem mais fácil porque eu só tenho que fazer 3 pontinhos na costura. Então agora eu vou fazer uma costura pinçada. Como que é uma costura pinçada? Eu venho aqui, pego um pouquinho do corpo, um pontinho aqui do corpo, puxo. Aí eu vou pinçar a parte do braço, ele vai fazer uma pinça, pegando aqui por baixo, ó. Eu pego aqui por baixo e faço um gancho e engancho uma peça na outra peça. Tô com uma peça aqui, eu venho com a agulha, engancho, faço um gancho, uma pinça e prendo na outra peça. Então aqui eu vou fazer um gancho prendendo o braço no corpo. Então eu venho aqui no mesmo ponto que eu saí anteriormente e venho aqui no ponto de cima. Ó, venho por dentro, passo aqui no ponto do braço e venho aqui de novo. Olha só. Como são só 3 pontos, nós já terminamos. Olha que legal. E agora, como esse fio é branco, nós vamos fazer um arremate bem escondido aqui, hein? Vou tirar aqui os alfinetes. Olha como ele ficou pra frente, do jeito que eu queria. E agora nós vamos fazer um arremate no fio branco. Puxa bem e vamos fazer um arremate super simples, é como se fosse um nó. E agora eu vou esconder tudo isso dentro do corpinho. Ó, olha só, você pinçou o braço no corpo, você enganchou o braço no corpo. Isso faz com que o braço fique molinho. Por que que eu tô falando que o nome dessa costura é uma costura pinçada? Porque existem outros tipos de costura, tá? No amigurumi. Como, por exemplo, a costura invisível, que é a costura que eu recomendo para focinho, para pernas, para alguns tipos de cabelos, enfim. Mas a costura do braço e de algumas orelhas, a gente vai fazer essa costura pinçada. É uma costura que deixa a peça bem molinha assim. Vamos fazer agora com o outro braço. Um fato interessante aqui nessa costura do outro braço é o seguinte: esse braço aqui a gente começou de cima para baixo e de baixo para cima, e esse aqui a gente vai começar de cima para baixo. Por quê? A trama do ponto vai dizer como que você vai posicionar o ponto. Tá vendo que ele já faz assim? Ele já faz essa voltinha para fora. Se você costurar ele assim, ele vai ficar com a mãozinha levantada. Não tem nenhum problema, você decide como você quer. Eu quero que as 2 mãos fiquem para dentro, como se ele estivesse segurando a barriguinha. Então eu vou costurar conforme o ponto mandar. Então eu vou posicionar aqui abaixo da segunda volta da blusinha. Coloco o meu alfinete para eu não perder o lugar. Vou colocar sempre 2 alfinetes ou mais, tá?
Ó, tá bem preso. E aí eu venho aqui no segundo ponto, depois, na segunda volta, depois do pescoço e começo aqui a trabalhar. E aí, como eu fechei o braço, fica bem fácil de costurar. Ó, terminei aqui, vou fazer aquele mesmo procedimento que eu falei para vocês anteriormente, que é levar para fazer o arremate na parte branca e escondo o fio dentro da peça. E olha como é que fica o nosso bracinho virado para barriguinha, muito fofo, né? Agora nós vamos fazer a parte que eu mais gosto, que é a orelha e o focinho, porque aí finalmente ela vai ter uma carinha de gatinha mesmo. Então vamos lá, vamos começar fazendo a orelha. Ju, mas eu quero fazer igual o Lotso. Eu vou te ensinar a fazer igual a do Lotso. Na verdade, a orelha do Lotso e a orelha do Puff é a mesma, mas nós vamos fazer aqui agora a orelha da gatinha e eu vou mostrar pra vocês como que faz a orelha do Lotso e do Puff. Então vamos lá, vamos começar com a orelha do Lotso e do Puff, que é muito simples. É simplesmente um anel mágico com 6 pontos baixos. Só isso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar aqui e olha só. Tá pronta a orelha se fosse um ursinho. É uma orelha bem pequenininha e bem delicada, tá? Se fosse aqui já seria uma criança, né? Então a gente coloca aqui e já é um ursinho, tá? Você vai aplicar essa orelha a partir do terceiro ponto aqui de cima, ó. 1, 2, 3, abaixo do terceiro ponto. E eu vou te ensinar como que você vai aplicar essa orelha. Ju, eu quero uma orelha um pouco maior do que essa que você fez. Como que eu faço? Você vai fechar aqui e você vai fazer, ó. Essa aqui é a orelha do Lotso e do Puff, que é um anel mágico e 6 pontos baixos. Mas se eu quiser um pouquinho maior, eu venho aqui na segunda volta e vou fazer 6 aumentos. Ó, vou fechar aqui e vou fazer os 6 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento. Olha só, vamos fazer só 5 aumentos, tá? Ó, 5 aumentos, você deixa o último ponto sem aumento. Olha como ficaria aqui a orelhinha do ursinho. E aí você já poderia fazer um macaquinho, enfim, um cachorrinho, uma ovelhinha. Tá vendo? São muitas opções quando você personaliza. Mas eu não quero nenhuma dessas e o que eu vou fazer aqui é uma gatinha. Então, como que eu vou fazer uma gatinha? Bem parecido com o ursinho, tá? Nós vamos fazer aqui um anel mágico. Ó, um anel mágico. E dentro aqui do anel mágico eu vou colocar 1, 2, 3 pontos. 3 pontos no anel mágico e 2 correntinhas e eu venho aqui dentro e faço mais 3 pontos. 1, 2, 3. Agora sim eu vou puxar esse fio. E olha como é que fica triangular. Olha só. Certo? Ju, não entendi nada que você fez. Faz de novo, por favor. Sim, vou fazer de novo pra você. Ó. É bem fácil, tá? Eu vou fazer mais devagar dessa vez. Ó. Anel mágico. Você vai fazer 3 pontos baixos dentro desse anel mágico. 1, 2 e 3. 3 pontos em um anel mágico. E agora você vai fazer 2 correntinhas. 1, 2. 2 correntinhas.
E aí você volta a fazer 3 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3. Eu puxo, corto. E agora eu puxo aqui o meu anel mágico. Não precisa puxar muito, porque agora nós vamos fazer um pequeno detalhe na orelha. Lembrando que o Lotso e o Puff não tem esse detalhe, tá? Mas você vai ficar à vontade para fazer o seu aí ou não. Como que vai ser esse detalhe? Aqui dentro do triângulo vai ficar um buraquinho. Tá vendo que vai ficar um buraquinho por causa das duas correntinhas. Então o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. A gente vai passar por aqui e vamos fazer 3 vezes isso aqui, ó. Passamos dentro do buraquinho, passamos direto aqui embaixo. Vamos fazer isso por algumas vezes, ó. Passamos aqui. Só para dar aquele detalhe de rosa na orelha do gatinho. Você pode fazer isso no ursinho também. Se você quiser um ursinho com a parte do meio da orelha rosa, você pode fazer também, ó. E aí, eu simplesmente vou amarrar. Vou cortar aqui só para não ficar feio, mas eu vou amarrar uma ponta rosa com a outra ponta rosa. Prontinho. Ó, é só um detalhezinho. Não aperta muito para não tirar a pontinha da orelha. E vai ficar mais ou menos assim. Vamos costurar isso aqui agora? E é o seguinte, essa ponta aqui do meio, que é a do anel mágico, vou tirar isso aqui. Essa ponta branca aqui do meio, que é a do anel mágico, ela vai ser a ponta que vai arrematar a costura. Essas duas pontas rosas a gente vai simplesmente mandar para dentro da cabeça, tá? Então vamos primeiramente esconder essas pontas rosas. Como que a gente vai esconder? Coloca as duas aqui. Você vai contar 1, 2 e 3 e depois do 3 você vai esconder a ponta rosa. Porque a costura vai ser feita aqui, ó. 1, 2, 3 e a costura começa aqui. Você vai achar o lado direito da ponta e tá aqui o lado direito. Olha só, você vai colocar uma aqui, no próximo ponto você vai colocar no meio do anel mágico. Puxa. E vai mais embaixo e vai colocar aqui na primeira alcinha que você encontrar da orelha. Serão 3 costuras também, igual aqui o braço. 1, 2, 3. Uma nessa ponta, uma no meio e uma na outra ponta. Agora a gente vai voltar pro ponto do meio. E agora nós vamos amarrar essas duas pontas fazendo o arremate. Lembra que eu te falei que essa linha serviria para o arremate? Serviu agora. Amarramos aqui, tá bem segura. Vou cortar as duas pontas para ficar de tamanho igual. E aí eu vou colocar aqui no ponto do meio e vou esconder também. O que eu mais gosto no amigurumi é poder esconder os pontos da costura. Ó, ajeita aqui o bordadinho rosa. Tá vendo? Fica bem bonitinho, bem delicado, bem suave. E agora eu vou esconder esse resto de ponta dentro da cabeça, ou você pode cortar também. Eu gosto de esconder porque vira enchimento, na minha opinião. Olha só. Vamos costurar a outra orelha agora? Vou pegar aqui e fazer de novo o detalhe rosa.
Peguei a orelha, vou fazer o detalhe rosa, que é entrar aqui no buraco que tem aqui em cima, na pontinha do triângulo, e passar aqui por 3 vezes, ó. 1, 2 e 3. E aí eu amarro as 2 pontas. Olha só. Dessa vez a gente vai começar de baixo para cima, para que a orelha fique do lado direito, tá? Aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito de onde a gente construiu. Para você entender melhor como que vai funcionar os 3 pontos da costura, ó, você vai costurar abaixo da volta número 3. Então, 1, 2, 3, vai ser abaixo da volta número 3. Então, vai ser 3 pontos. Um para esse lado, um para o meio e um para esse lado. Então, 1, 2, 3. Ele vai ficar mais ou menos assim. Acho que melhor aqui. Tá vendo? Você pode colocar o alfinete para saber melhor onde que você vai colocar, mas você vai colocar em 3 pontos. A costura vai ser feita em 3 pontos. E eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa costura. A parte rosa vai no ponto do meio. Então, eu já vou pegar essa parte rosa e inserir ela na parte do meio. Ó, vou inserir ela aqui nesse ponto do meio. E já vou levar ela lá para o outro lado e esconder mesmo esse ponto. Prontinho, tá aqui na parte do meio. Vou achar o meu lado direito e essa orelha eu vou fazer de baixo para cima. Esse fio vai ficar para trás, que é onde a gente vai arrematar. Esse fio aqui é o fio que sobrou do anel mágico e ele vai ser usado para arrematar. Coloco a minha linha na agulha, a linha que eu deixei para costurar. E aí eu vou pegar no último ponto, no terceiro ponto aqui, e venho para a parte do meio. Então, pego no terceiro ponto e venho aqui para o segundo. Aqui eu já posso tirar essas 2 marcações. E aí eu venho aqui, ó, costuro. Agora eu vou costurar dentro do anel mágico. Vou pegar aqui dentro do anel mágico. Ó, peguei aqui dentro do anel mágico mesmo, da orelha. Puxo bem para prender até essa parte aqui que a gente começou. Entro de novo aqui no segundo ponto e saio aqui no primeiro ponto. Aí eu posso tirar também o meu marcador. Se você preferir fazer imaginariamente, como eu fiz nessa orelha aqui, eu já marquei imaginariamente os 3 pontos. Tá tudo bem. Agora aqui no último, nós vamos pegar a alcinha aqui desse ponto. Olha só. Peguei a alcinha desse ponto. Tá vendo? As 2 alcinhas. E aí, eu venho aqui e já saio aqui no ponto número 2, que é o meio, pra gente fazer o arremate. Essa costura aqui também é chamada de costura pinçada, que é a costura onde a gente pinça a orelha no corpo. Vou ensinar para vocês agora um outro tipo de costura que se chama costura de aplicação, que é a costura do focinho. Não é sempre que eu uso essa costura de aplicação no focinho, geralmente eu uso a costura invisível. Ó. É uma orelhinha de gatinho, mas é uma orelhinha de gatinho bem delicada, bem pequenininha. Agora a gente vem e esconde o restante do fio ou corta um pouco. Eu geralmente não corto, só escondo, só corto quando tô com muita pressa mesmo. Mas o fato de esconder o fio economiza enchimento e economiza sujeira na casa também. Olha, tá ficando bonitinho, gente. Agora, nós vamos pegar aqui um fio preto ou de outra cor que você queira. Lembrando que aqui tá liberado usar qualquer cor, aqui é para personalizar mesmo, tá? Vou ensinar para vocês agora, se você quiser fazer apenas bordado esse nariz, você pode fazer. Se você bordar o nariz na altura dos olhos, ele vai ficar com uma cara de bebezinho. Porque se você olhar um bebezinho, ele parece que tem um olho junto. Ó, você pode bordar o nariz assim, atravessando várias vezes. E eu já gostei
de como ficou o resultado aqui. Ó. Vou voltar aqui, vou sair mais aqui embaixo. Ó. E venho aqui no meio e volto aqui, ó, pro mesmo lugar para arrematar com 2 fios. Olha como ficaria, gente. Eu vou dar outras opções para vocês, tá? Então não vou arrematar por causa disso. Mas olha como ficaria esse gatinho se ele fosse simplesmente assim. Poderia também vir aqui com esse fio até mais embaixo. Tá vendo que são infinitas as possibilidades quando você personaliza dentro de um padrão, gente? Se você personalizar isso aqui, você pode fazer todos os bichinhos que você quiser, só que numa velocidade super rápida. Ó, eu vou levar aqui para trás, só para eu não ver esse fio, tá? Porque eu não vou finalizar ele aqui, não. É só para ter uma ideia. Olha só como ficaria. Uma cara mais esticada mesmo, né? Como se fosse um estilo mesmo. E olha como fica bonitinho. Bem fofinho, né? Isso a gente ainda vai fazer aqui a sobrancelha. Geralmente eu faço a sobrancelha preta, mas em determinados casos eu faço assim também. Vamos ver como que ficaria essa sobrancelha igual a do Lotso. Eu vou ensinar pra você o outro tipo de focinho também, que é esse focinho aplicado, tá? Ó, a sobrancelha do Lotso nada mais é do que uma sobrancelha bem rente, quase cobrindo o olho. Eu acho que eu vou fazer essa sobrancelha nele aqui. É uma sobrancelha reta, pegando aqui esse ponto acima do olho. Ó, vou pegar aqui esse mesmo ponto do olho e uma carreira em cima. Ó, a mesma carreira aqui em cima do olho e uma carreira acima. E pegar mais ou menos 4 pontos aqui. E eu vou passar aqui quantas vezes for preciso para deixar essa sobrancelha bem grossa. Sem apertar, tá? Sem apertar nada. Ó, você vai passando várias vezes até ela ficar exatamente como você quer. Vai ajeitando ela. Ficou mais com uma cara fofinha do que de malvado. Se você quiser que ele fique com a cara de malvado, você tem que abaixar um pouquinho essa sobrancelha. Você pode fazer ela assim, você pode fazer ela bravo. Eu não indico muito fazer bravo, só se você tiver um personagem muito específico, mas geralmente as pessoas não gostam muito de um ursinho bravo. Você vai amarrar aqui com o nó cego. Eu acho que eu fiz aqui umas 6 vezes, mais ou menos, ó, 6 voltas para fazer essa sobrancelha. Ó, como é que ficou a sobrancelha, tá vendo? Várias voltinhas aqui. A do puff, não. A do puff, eu desmanchei aqui um fio preto, a trama do fio preto, assim, ó. Esse fio Amigurumi Soft, ele é bem legal, porque é como se fosse 4 meadinhas juntas. Ó, quando você desmancha, ele tem exatamente 4 meadinhas bem bacana para bordar. Então, eu desmanchei uma só, assim, e fiz simplesmente aqui um bordadinho aqui em cima. É bem simples o bordado aqui do ursinho puff. Então, você pode fazer aí na sua casa todos os bordados, tá? Se você quiser fazer todos os bordados, faça todos os bordados. Se você quiser fazer aí para testar, ir treinando, pode fazer. Ó, vamos pegar aqui de novo. Um em cima e um aqui embaixo do lado do olho. O mais importante, gente, no bordado é que fique igual de um lado para o outro, tá? Da sobrancelha. Passar aqui várias vezes até ficar igual ao outro lado. Acho que já está bom. Faço um nó. Lembrando que o nó tem que ficar bem
rente aqui ao final para você esconder o nó depois. Não vai fazer o nó aqui no meio, porque senão você não vai conseguir esconder ele depois. Ele tem que ficar bem no cantinho, tá? Cortou e escondeu aqui. E vai colocando tudo lá pra trás, depois você esconde todos esses fios. Ó, tá vendo que deu pra esconder? Por quê? Porque eu fiz o nó bem no cantinho. Fazendo bem aqui, arrumando bem. Aí você vai ajeitando, você pode fazer ele mais pra baixo, mais pra cima. Lembra que eu falei pra você sempre dar uma apertadinha? Olha só como ficou o gatinho. Vou tirar aqui. Olha como ficaria só com o narizinho. Vou testar aqui um novo bordado também. Tem esse bordado que eu gosto muito, que é tipo um Vzinho pra baixo. Ó, eu venho aqui, venho na parte de cima. Então, olha só, um gatinho bem triste, bem chateado, né? Então, vamos lá. Agora eu vou tirar todo esse bordado aqui da boca e do nariz, porque eu quero mostrar pra você como que a gente vai fazer esse focinho, porque esse focinho também serve pro gatinho. Mas olha que gracinha, gente. Sabe o que eu lembrei desse aqui? O Wazowski. Beleza, vamos fazer então o focinho. Eu não vou tirar aqui para você conseguir visualizar ele dessa forma também. Para você ver que tem muitas opções. Então aqui você aprendeu a fazer a sobrancelha do Lotso, você aprendeu a fazer a sobrancelha do Puff, que é simples. Você aprendeu a costurar as orelhas, que é a mesma forma que você costura esse triangular, é o que você costura o redondo também. E agora nós vamos fazer o focinho mesmo. Vai fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico você vai colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa o anel mágico e você pode usar apenas, olha só, se você preferir fazer um focinho menor, você pode usar o focinho com apenas 6 pontos baixos, como eu usei esse aqui, tá? Então, você poderia fechar aqui, eu vou fazer um aqui para você ver, e aí você escolhe na sua casa como que você quer fazer, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu fiz 6 pontos baixos aqui, e eu vou simplesmente cortar esse fio, deixando uma ponta longa para costura, ó. E eu vou fazer um ponto fake. O que é um ponto fake? É quando você imita um ponto. Você vai pegar aqui no primeiro ponto, né? Primeiro ponto que foi feito, você vai atravessar aqui as duas alças. Ju, eu não entendo ainda muito bem esse negócio de alça, de ponto. Então eu convido você a assistir a aula desse ursinho aqui, que eu ensino bem a base do amigurumi, tá? É gratuito, eu vou deixar aqui embaixo para você, se você quiser aprender mais sobre o fundamento do amigurumi. Então eu venho aqui tem as duas alças, passo aqui ao redor e agora eu passo aqui dentro desse Vzinho do último ponto. E você vai ver que vai se formar uma alcinha fake, ou seja, uma alcinha de mentira. Olha como fica bem redondinho, ó. Tá vendo? E aí a gente vai simplesmente fazer aqui o focinho, mas fazendo o focinho nesse círculo pequeno, não é o mesmo desses aqui. Eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz
nesse aqui. Para bordar, a gente vai pegar aqui, passar de trás para frente na alcinha e vamos pegar aqui, pular um ponto e passamos aqui no próximo ponto. Pegamos aqui no ponto do meio, embaixo do coisa é ótimo, melhor professora. Embaixo do focinho, e aí a gente desce aqui até o ponto de baixo e tá pronto. É basicamente um T que a gente faz aqui. Olha que gracinha, gente, fica tão delicado quando é pequenininho assim. E aí a gente vai simplesmente costurar aqui. Olha que gracinha que fica. Fica mais bonitinho ainda, né? O que você achou? Ó, fica bem fofinho. O objetivo desse ursinho, o estilo desse ursinho é ficar com o queixo alto mesmo. Mas se você quiser fazer ele com o queixo menor, você pode descer o olho uma volta ou até mesmo duas, tá? Se você quiser deixar ele com um olhinho mais para baixo. O objetivo desse amigurumi é que ele fique como se estivesse olhando para cima, né? Com uma cara assim mais altiva mesmo. Ó. Olha que fofinho. E quando você for costurar esse focinho pequenininho, que ficou muito fofo, na minha opinião, você vai costurar aqui uma volta acima do olho. Lembra que eu falei sobre os 3 pontos? Ele vai funcionar aqui também. Um ponto vai ser aqui acima do olho. Ó, essa aqui foi a volta que a gente colocou o olho. Você vai colocar uma volta acima, nessa volta do meio e nessa volta de baixo. Olha como dá certinho, ó. Vendo? Seria as 3 voltas que você iria costurar se você fosse colocar esse focinho, ok? Vamos fazer um outro focinho agora. Você tá vendo quantas opções eu tô te dando num mesmo ursinho, né? Lembrando que esse ursinho é feito super rápido. Ó, venho aqui, vou fazer um anel mágico novamente. A diferença é que esse anel mágico, esse focinho vai ser maior. Então, vamos lá, vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel mágico. E aí, de novo. Agora, eu vou fazer a segunda volta com aumento em toda a volta. Então, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumento, 5 aumento e 6 aumentos. E agora nós vamos fazer o nosso ponto fake. Você já aprendeu a fazer o ponto fake? Você vai passar aqui no próximo ponto. Você vai atravessar o próximo ponto, pegando as 2 alças, a da frente e a de trás, coloca o fio, passa por ele e passa dentro do último ponto. É muito simples, né, gente? Ó, passa dentro do último ponto e fechou aqui. Vamos puxar o anel mágico e tá pronto o focinho maior. Focinho maior. E aí, nós vamos fazer o bordado do nariz. E no bordado, você pode brincar bastante aí. Você pode viajar, você pode fazer. Se você não gostou, faz outro, tira o bordado, faz de novo, tá? Não precisa ter medo de fazer o bordado, não. Você pode deixar essa pontinha aqui pra cima ou pra baixo. Tá vendo que fica parecendo um coração? Nesses aqui eu deixei pra baixo. Nesse aqui eu vou deixar pra cima, ó. Eu vou pegar aqui, tá vendo que esse nariz é bem grande, esse nariz é menor, então você escolhe. Nesse aqui a diferença é que eu vou passar várias vezes, nesse aqui eu passo uma vez, nesse aqui eu fiz só um T. Então você vai escolher como que você quer fazer aí na sua casa, ó. Aqui eu vou fazer um grande como o do Lotso. Mas eu vou fazer um Tzinho. Ó, aqui embaixo. Vendo? Qual você gostou mais? Esse bem pequenininho ou esse maior? Eu vou colocar o pequenininho.
mais esse do lote seria esse, tá vendo? Mesmo tamanho, ó, mesmo tamanho. E você vai fazer aqui na altura dos olhos. Como eu vou colocar esse pequenininho aqui, eu vou colocar ele uma volta abaixo. Então, eu vou tirar essa volta aqui e vou começar na volta do olho mesmo. Ó, tirar aqui o bordado, tá vendo que eu falei pra você? Você experimenta o bordado, não gostou? Tira. Não gostei dessa sobrancelha, corta e tira. Eu achei que ficou bem estranha essa sobrancelha, mas eu adoro amigurumi estranho, então eu vou deixar o amigurumi estranho mesmo, porque eu gosto bastante, tá? Então, se você quiser fazer em casa assim ou assim, fica à vontade, fica a seu critério. Então, aqui atrás, o que eu vou fazer, a primeira coisa, eu vou arrematar esse bordado, amarrando as duas pontas rosas. Vou colocar aqui embaixo, para esconder esse fio rosa, porque ele não vai fazer parte da costura. Ó, o T para baixo, assim ficou parecendo que ele tá com um sorrisinho, mas é assim. Ó. Eu vou deixar esse fio pra gente arrematar depois. E eu vou fazer essa costura agora, que é a costura de aplicação. Como que é a costura de aplicação? Ó, você vai pegando aqui no corpo, lembra que eu falei que a gente vai variar entre a carreira do olho e a carreira de baixo? Então, você só vai costurar nessas duas carreiras. A costura de aplicação é onde você vai aplicar o focinho no rosto. É como se você estivesse colando ele no rosto. Você não vai embutir as pontas, você não vai pinçar ele. É como se você estivesse realmente colando o focinho aqui no rosto. Você vai ver exatamente da mesma forma com que ele foi feito, tá vendo? Você tá vendo cada ponto aqui do lado, porque você está aplicando o focinho no rosto do ursinho. É como se você estivesse colando, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque existem outros tipos de costura e cada uma se aplica a um determinado momento. Então, você entrou por debaixo e você vai de cima para baixo agora. Olha só, não puxa muito, mas nessa costura, a grande sacada dessa costura é que você vai conseguir ver toda a borda do ponto. Você vai conseguir ver toda a borda dessa peça. Não tem segredo, você vai passando de baixo para cima. Na verdade, essa aqui é a costura mais usada. Ó, você vai sobe de baixo para cima, depois de cima para baixo no próximo ponto. E você vai enganchando o corpo de cada ponto. E no final, você vai amarrar essas duas pontas. E esconder elas. Esconde até o nó ir para baixo. Olha só, como eu falei para você, esse aqui é a costura de aplicação. Esse aqui é a costura invisível. Tá vendo que você não vê o ponto? O final do ponto do focinho, parece que ele foi feito junto com a cabeça. É uma costura invisível. Já aqui na orelha, nós usamos uma costura pinçada. A gente pinçou a orelha aqui. No braço, nós usamos uma costura articulada. E no pescoço e nas pernas, nós não temos costura. Tá vendo como o focinho é bem costurado aqui e não aparece a costura? Você pode puxar que a costura não aparece. Parece que ele foi feito direto na cabeça. Tá vendo? Então, a costura, se você aprender a fazer a costura, você nunca mais vai ter medo dela, tá bom?
Então, o que nós vamos fazer agora é guardar todos esses fios e como eu sei que você quer ver essa gatinha com uma outra expressão também, então nós vamos trocar a sobrancelha dela para você ver como que ela fica sem a sobrancelha grossa assim, né? Que eu gostei bastante, mas a gente vai fazer a outra opção também para você ver como fica. Lembra que eu falei que você pode trocar sempre que você quiser? Então eu vou simplesmente cortar aqui o fio. Eu poderia ir desmanchando um por um, mas a gente acaba puxando muito. Cuidado para não cortar os fios de baixo, sempre olha por baixo se você não está cortando a trama do ponto. Ficou mais engraçado ainda. Coloca todos esses fios para dentro, não precisa tirar eles necessariamente. Olha só. Certo? Agora nós vamos pegar aqui um fiozinho rosa mesmo. Quero fazer ela toda no rosa, toda trabalhada no rosa. E aí você vai escolher aonde que você quer colocar. Nessa aqui eu vou colocar só um pouquinho, esse aqui ficou bem acima. Esse aqui eu vou colocar embaixo, eu vou colocar com o fio rosa inteiro, mas passando apenas uma vez. Olha só. Posso fazer ela ainda menor. Quero passar aqui e aqui. Só com 2 pontinhos, pode fazer até menor ainda, tá? Fica a seu critério. Só que sempre que você fizer, ó, você tá mirando aqui em cima dos olhos, você vai mirar no mesmo lugar aqui do outro lado, porque as sobrancelhas precisam ficar na mesma posição. Ó, só um pontico aqui, um pontico aqui, e aí eu amarro essas duas pontas. Sempre que você tiver 2 pontas, a solução é amarrar sem medo de ser feliz. E aí você vai esconder todo esse fio novamente. Olha que gracinha, gente. E tá pronta a nossa gatinha para fazer parte do time. Olha que bonitinha, gente. Dá para fazer 1 milhão de bichinhos. Dá para fazer 1 milhão de bichinhos só trocando a cor. Isso aqui eu só troquei a cor, o tamanho do focinho e coloquei uma pontinha aqui na orelha e já mudou de bichinho. E no próximo vídeo vou te ensinar a fazer esse coração, para que a gente faça esse amigurumi aqui ainda pro Dia dos Namorados. E já está pronta a nossa gatinha. Ju, mas e esse coraçãozinho pro Dia dos Namorados? Esse coração vou liberar para você lá no nosso grupo do WhatsApp. E não se esqueça, as 3 aulas do Desafio Amigurumi 3K já estão liberadas. Você pode assistir as 3 de uma vez e fazer uma maratona e começar a faturar os seus R$3.000 todos os meses vendendo amigurumi, como já tem várias alunas fazendo. Eu espero você lá no desafio, vou deixar o link aqui embaixo. Então corre, aproveita agora, vai assistir essas aulas, porque para participar do sorteio de 60 fios que vai acontecer no domingo, numa live lá no Instagram, às 8 horas da noite, você precisa ter assistido as 3 aulas e feito as 3 atividades que são super simples e já vão ajudar você a começar a ganhar dinheiro com o seu amigurumi. Eu espero você no Desafio Amigurumi 3K. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Tchau!